Pessoal, nossa aula de hoje, nós vamos fazer um breve histórico da questão da iluminação na arquitetura, então, desde os primórdios, né, até a gente chegar nos dias de hoje. Então, é importante que a gente observe, né, como essa relação foi acontecendo, como foram sendo as mudanças, né, nos diferentes períodos, e de que maneira isso implica na nossa vida, né, e tudo mais. Então, a luz, ela é muito importante, né, para nós como seres humanos. É, um exemplo aí, né, que eu até brinquei lá na nossa outra aula no começo, vocês estavam vendo algo de diferente em mim. Então, eu vou usar aqui, né, agora que eu tenho uma luz, eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha cara aí, né? Vou mostrar para vocês a diferença quando eu apago a luz. Olha a diferença, né, das sombras no meu rosto e quando eu acendo a luz. E além disso, né, aqui nessa luz a gente tem diferentes tonalidades, tá? Que a gente vai aprender mais para frente essa questão da tonalidade da lâmpada. Então, olha só, essa é uma luz fria, essa é uma luz quente. Olha como muda a cor da minha pele, né? E essa é uma luz mista. Tá? Então, a luz ela influencia demais nas aparências das pessoas, das edificações, dos objetos. Então, a iluminação ela está ali e ela precisa ser planejada e ela precisa ser bem pensada. Opa, essa é a aula de ergonomia. Então, vamos lá para esse breve histórico que nós vamos fazer. Então, para a gente entender essa relação, né, da arquitetura com a iluminação, é necessário que a gente fale sobre a importância que a luz apresenta na nossa vida. Primeiro de tudo, o nosso corpo ele funciona, né, de acordo com a luz. Então, nós temos o que a gente chama de ciclo circadiano, né, onde a gente tem o nosso corpo, o nosso metabolismo funcionando de acordo com a luz. Então, durante o dia, né, quando se a gente pensasse só na luz do sol, é a hora que o sol nasce, o nosso corpo desperta, né? E aí ele trabalha ali durante o dia, e conforme vai escurecendo, o nosso corpo vai percebendo, né, que tá ficando mais escuro, que é um momento de relaxamento, e aí o nosso corpo começa a liberar hormônios para que a gente descanse, para que a gente relaxe, para a gente poder dormir. É claro que com a luz artificial, a gente acabou mudando um pouco, né, essa questão do nosso ciclo circadiano. Então, hoje, muitas pessoas, né, dizem, eu sou muito noturno, eu não consigo, não funciono de manhã, né? Mas imagina se a gente não tivesse luz, né, elétrica, luz artificial, né? O nosso corpo ele foi feito para trabalhar durante o dia, que por conta da luz artificial, a gente consegue alterar esse nosso ritmo circadiano. Por isso que algumas pessoas trabalham no período da noite, né, durante a madrugada, algumas pessoas revezam os turnos, igual a gente falou um pouquinho em ergonomia, mas isso não é o natural do nosso corpo, tá? Então, para o nosso corpo, a luz tem essa importância. Essa relação também, nossa, com a área externa, né? A questão da visão do lado de fora, da gente saber se está sol, se está chuva, se está nublado. Isso tudo influencia no nosso psicológico. Então, a gente precisa, né, ter essa relação com o externo. Isso é muito importante para o nosso corpo. Então, todos os momentos da nossa história, né, da história do ser humano, a iluminação ela sempre está presente, né? Então, a presença ela da luz está em qualquer obra de arquitetura, né? Mesmo que a gente não tenha uma preocupação com a luz, com a iluminação, ela vai estar presente. Então, isso é algo muito importante de vocês prestarem atenção, né? Por quê?
qualquer obra que vocês façam, qualquer projeto que vocês façam, e a obra resultante desse projeto, ele vai ter aberturas. Ele vai ter janelas, ou vai ter aberturas zenitais, vai ter portas, vai ter superfícies transparentes. Independente se eu pensei no formato, se eu projetei essas superfícies, né, se eu pensei de que maneira a luz entraria nesse edifício, a luz vai entrar. Então, não é melhor se eu, já na concepção do meu projeto, eu pensar de que maneira eu vou ter essa entrada de luz, eu pensar em que efeito de luz que eu quero que tenha no meu projeto, né? Então, a gente vai ter luz de qualquer forma. Se a gente puder projetar isso, pensar nisso desde o partido do nosso projeto, o resultado da nossa arquitetura vai ser muito melhor e muito mais interessante. Tá? Então, sempre lembrem-se disso, que a luz vai estar ali, independente se eu projetei ela ou não. Então, melhor, né, eu pensar e ela estar ali da maneira como eu acho mais interessante, como uma protagonista do meu projeto. Então, é muito frequente a gente ver projetos que eles são concebidos e são detalhados, né? E a iluminação é algo que aparece só no fim, né? Como se fosse um complemento, como se fosse um acessório da minha edificação. Mas a iluminação, ela tem que ser concebida junto com o projeto, né? Principalmente a iluminação natural. Então, não posso deixar isso para depois. A gente vai ver alguns exemplos aqui, vocês vão entender como não dá para deixar isso para depois. Então, a luz, ela é um elemento essencial na caracterização do meu espaço. Então, em relação à função que o meu espaço vai ter, então, para que ele vai servir, eu vou ter uma relação com a luz. Então, eu preciso de bastante luz, eu preciso de pouca luz, eu posso fazer uma luz mais dramática, mais com simbologia, eu preciso de uma luz mais uniforme. Isso tem total relação com a função do espaço. O formato do meu edifício também tem toda uma relação com a luz, né? A gente viu na aula passada diversos exemplos de arquitetura que buscavam a questão, né, da luz natural, e a forma do edifício tem tudo a ver com essa questão, né? Então, o formato do edifício em si, da volumetria, ou até mesmo das aberturas zenitais, ou as aberturas laterais também. Então, quando a gente pensa no volume do nosso edifício, né, a gente sempre faz lá os cheios e os vazios. E o que são os vazios? São as aberturas, as partes transparentes. Né? Então, como eu vou pensar nisso sem pensar de que maneira a luz vai entrar por essas superfícies, né? Além de tudo isso, a cor também vai influenciar na questão da iluminação. A cor interna, né, dos espaços vai ajudar na reflexão da luz. A cor externa das superfícies que vão refletir luz para dentro do meu ambiente. Então, não tem como, né, eu pensar no partido do meu projeto sem pensar em iluminação, assim como em todos os outros conceitos de conforto. Então, a história da arquitetura, né, da luz na arquitetura, ela mostra, né, os valores sociais de cada momento histórico, ela mostra o desenvolvimento tecnológico daquele momento, né? A gente vai ver aqui que conforme foi se desenvolvendo melhor a tecnologia da construção, as aberturas puderam ir sendo aumentadas, e também a maneira como as pessoas pensavam, né, nesses outros períodos. Então, a gente encontra, né, tudo que eu vou mostrar para vocês, desde lá dos antigos, né, até hoje, exemplos aí, né, em que a gente pode trazer para nós, né, até hoje, como a gente tem essa relação entre a forma, né, o clima em que essa edificação está inserida e de que maneira a luz ela se tornou um elemento criador desse espaço. Por exemplo, né? Aqui a gente tem a Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde eu tenho uma entrada de luz, né? Através de uma cúpula ali. E percebam como essa luz é protagonista dessa arquitetura. Imaginem se não tivesse essas aberturas ali em cima, né? E eu não tivesse essa entrada de luz nessa cobertura, como esse espaço seria diferente.
né? Então, a forma, as aberturas, o tipo de clima, né, vai influenciar muito em todas essas questões relacionadas à iluminação natural. Então, além, né, das edificações em si, o homem ele sempre teve uma relação com o sol, né, para sua própria orientação. Então, a sua orientação no sentido, né, de se orientar para a direção em que ele vai seguir, né? Então, onde seria, né, o leste, o oeste, o norte, o sul. Então, para ele fazer o seu deslocamento, ele utilizava, né, a posição do sol para ele saber também que hora do dia que era, né? Se estava né, a hora que está amanhecendo, está chegando, né, o meio do dia, até, né, a hora que está chegando o pôr do sol. Ele também utilizava do sol para saber que época do ano que era, né? Principalmente em relação às plantações e às colheitas. Então, ele precisava relacionar isso, né? Quando começava o verão, a primavera, o outono, o inverno. Então, o homem sempre teve essa ligação, né, com o elemento da luz, com o elemento dos raios de sol. E a luz na arquitetura, né, dos edifícios, ela se manifesta muito como algumas atividades simbólicas e espirituais. Na aula passada, eu mostrei para vocês várias igrejas, né, que utilizavam da luz como um elemento protagonista, né, para trazer dramaticidade, para trazer jogos de luz e sombra. E aqui a gente tem um exemplo que não é uma edificação em si, né, mas é o exemplo ali do Stonehenge, onde até hoje é um certo mistério, né? Há várias teorias sobre essa formação aqui, né, de pedras, mas uma das teorias é que ela tem uma relação com a questão das posições do Sol, até porque já estudou-se ali que, por exemplo, no dia do equinócio, o Sol pega num determinado vão ali das pedras, tá? Então, há essa, né, teoria de que tem alguma relação com as sombras, com as posições do Sol, para que o homem pudesse se orientar em relação às épocas do ano. Então, aqui tem uma outra visão. Então, é uma teoria, né? Mas que tem alguns pontos aí, então, que são importantes, né? E que percebe-se não só teoricamente, mas fisicamente, essa relação entre um determinado dia e horário em que o Sol ele vai ter uma relação com uma determinado vão, uma determinada pedra aí desse espaço, né? Então, o homem sempre esteve buscando a sua relação com a luz, né? A gente não tem como se desvencilhar disso. Imaginem vocês, né? Trabalhar um dia todo num espaço fechado, sem aberturas, né, ventilado e iluminado artificialmente. A pessoa, com o passar do tempo, ela vai ficando bitolada de ficar ali sem ter essa relação com o externo. A gente precisa dessa relação com a luz e com os raios de sol. Acho que a gente percebeu bastante a falta disso agora, né, na quarentena, principalmente quem mora em apartamento e ficou muito tempo fechado em casa. A gente precisa muito dessa relação com o externo. Então, vamos lá. Agora vamos começar lá do Egito Antigo. Vamos ver essa relação do tipo de edificação com o clima em que ela está inserida e com a iluminação resultante, né, dessas edificações. Primeiro, vamos dar uma relembradinha, uma questão lá de conforto térmico, né? Que a gente tem aí no Egito um clima quente e seco. Né? E as construções, então, do Egito Antigo, elas tinham muita relação com o clima. Quando a gente tem um clima quente e seco, o que acontece? A gente tem os picos de temperatura. Então, durante o dia, como a gente não tem muita umidade, né? O sol, a radiação solar vem com tudo,
né? Além de tudo, ele está perto da linha do Equador, então a radiação solar vem com tudo, e esquenta demais durante o dia. Não tem partículas de vapor d'água para absorver essa radiação, e aí quando chega o período da noite, esfria demais, né? Porque daí não tem as gotinhas de água lá para soltar o calor. Então eu tenho muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. E aí a solução para esse tipo de edificação é trabalhar com paredes com grande inércia térmica, que é o que os egípcios fazem aí nessas construções, com as pedras, paredes espessas, né? São paredes que vão acumular o calor durante o dia e aí à noite elas liberam esse calor. Então, dentro da edificação, a gente tem, a gente ameniza, né, esse desconforto dos picos de temperatura. E a gente viu que nesse tipo de clima, a gente não trabalha com grandes aberturas, a gente não trabalha com ventilação durante o dia. Então percebam que essas edificações, elas são bem fechadas, elas têm poucas aberturas, né? E claro que também tem a questão do sistema construtivo, que não permitia, né, que tivessem grandes aberturas. Mas é uma solução para esse tipo de clima e que resulta numa iluminação cheia de efeitos de luz e sombra, né? Então a gente tem ali uma luz solar bem intensa, né? E bem passando por cima das edificações, porque a gente está ali na linha do Equador. E a gente acaba tendo ali esses efeitos de luz e sombra, né? Então a parte interna dos edifícios é um pouco mais escurecida por ter pequenas aberturas, né? Para tornar esses ambientes mais confortáveis termicamente. Na Grécia Antiga, a gente já tem um clima mais brando, né? As construções em pedra, elas têm as suas limitações, né? Por conta do sistema construtivo. Então, a entrada de luz ela acontece entre as colunas, né? Então, os vãos não são muito grandes. Então, a gente ainda acaba tendo esse jogo de luz e sombra. Mas as edificações não são tão fechadas, né, quanto eram as edificações ali dos egípcios. E aí, quando vem, né, os romanos eles já desenvolvem uma tecnologia construtiva muito melhor que a dos gregos, né? Então as estruturas, né, eram muito melhores, baseada nos arcos, e aí eles conseguem fazer grandes vãos e conseguem fazer aberturas maiores. Então eles trabalham com os óculos, né, com os lanternins, com essas entradas de luz na parte de cima ali da cobertura. E um exemplo, né, todo mundo conhece, é o Panteão. Então, ele é o templo mais importante desse período, né, por seu aporte tecnológico. A gente tem um vão livre de 43 metros, e esse óculo aqui, se eu não me engano, ele tem 9 metros de diâmetro. E ele traz essa luz aqui para dentro da edificação. A edificação seria totalmente diferente se não tivesse essa entrada de luz. E essa entrada de luz ela vai mudando durante o dia e fazendo desenhos diferentes e iluminando partes diferentes do edifício. Uma vez eu vi um vídeo, né, que tinha um arquiteto que ele falava da FAO, né, e ele dizia, ele acho que era professor lá, e daí ele dizia assim que cada vez que ele entrava na FAO, né, em horários diferentes do dia, porque a FAO tem, né, uma entrada de luz pela cobertura, ele percebia detalhes diferentes, né? Porque a mudança da iluminação fazia com que ele percebesse esses detalhes diferentes. Então, a hora que a luz bate em determinadas superfícies, né, isso vai mudando durante o dia. Então, isso é muito interessante, né, na concepção da arquitetura. No período bizantino, a gente já tem, né, as aberturas laterais, né, as pequenas aberturas. Aqui ainda a gente, né, tem as paredes estruturais, apesar de, né, já temos as cúpulas, tudo, mas as paredes ainda são estruturais, e a gente percebe as aberturas nas partes superiores da edificação. Quanto mais alta é a minha abertura, com maior profundidade ela atinge a área interna do edifício. Então, essas áreas centrais dessas basílicas, elas eram bem iluminadas por essas aberturas que estavam lá em cima, nas cúpulas, né? Como vocês podem
ver nessas imagens. No período românico, né, onde a gente tem as plantas em forma de cruz latina, as paredes ainda são muito robustas, né? Elas dão sustentação às abóbodas, e a gente ainda tem poucas aberturas, pequenas aberturas, por conta do sistema construtivo. Então, a gente acaba tendo um interior místico, né, ali, para esse tipo de ambiente, né, das igrejas, das basílicas, ainda é algo interessante. E aí vem um período aqui importantíssimo, que é o período gótico, né? Onde a gente tem uma mudança na questão da tecnologia construtiva, então surgem os arcos ogivais, e aqui a gente libera as paredes do peso da estrutura. Então a estrutura se torna independente do fechamento. E aí é possível fazer mais aberturas, né? Aberturas maiores, e aí vem, né, esses vitrais que caracterizam essa arquitetura. E aí a luz passa a ter, né, todo um simbolismo nessas igrejas, né? Essas igrejas são igrejas muito altas, em que se, né, para você voltar os seus olhos para o céu, então a luz, né, já tem essa questão simbólica aqui também. No Renascimento, as construções, as igrejas, principalmente, elas não são tão altas quanto as igrejas ali do Gótico, né? Então, aqui a gente já tem essa conformação aqui de igreja que a gente encontra bastante, né, aqui na nossa região, onde a gente tem essa nave central mais alta, né, e as naves laterais mais baixas, e os vitrais aqui em cima que iluminam a nave central. Então, várias cidades, né, têm essa configuração de igreja católica, que foi, né, feita num período, claro, muito posterior aqui ao Renascimento, mas que ainda, né, tem essa configuração. A igreja, né, aqui em Mandaguari, que é onde eu estou, uma das igrejas, a igreja matriz, ela tem exatamente essa configuração. Em Jandaia tem uma igreja também que tem exatamente essa configuração, né? Então a luz vem aqui de cima dessas janelas altas, né? E ilumina essa área central. A gente também tem os óculos, né? Como a gente viu ali também dos romanos, os afrescos, né? A gente vê que as igrejas são mais claras também nesse período do que ali no gótico. Mas aqui já não tem tanto essa questão da luz celestial como a gente viu ali no período gótico. No barroco, já começa-se a brincar com a luz, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente percebe que não dá para ver aonde que é a abertura que está iluminando essa cobertura aqui. Então, a gente vê que essa cúpula aqui, ela está iluminada, né? Ela está mais clara que o restante, mas a gente não está vendo de onde vem a luz. Então, eles começam a fazer efeitos de luz oculta, luz refletida, né? Espelhos. Então, aqui já, né, a luz já faz parte, né, mais uma vez aí da concepção do projeto, mas já sendo pensada de outras formas, né? E aí, quando vem o período industrial, né, período em que a industrialização traz novos materiais, isso liberta muito os arquitetos das suas limitações construtivas. Então ele passa a ter mais liberdade de fazer aberturas, né? Da questão da independência da fachada com seu fechamento. E além disso, surge, né, a luz elétrica. Ela se torna economicamente disseminada no século XX, mas a gente, né, começa a ter essa relação também com a luz artificial. Os dois tipos de luz, tanto a natural quanto a artificial, elas têm um papel de muita influência sobre as edificações. A luz natural, né, ela só vai acontecer durante o dia, é claro, mas a gente
consegue fazer efeitos muito interessantes com essa luz nos edifícios. Assim como a gente consegue fazer o mesmo com a iluminação artificial. A gente consegue dar destaque a determinados elementos, a determinadas paredes, a certos volumes. No próprio paisagismo, a gente pode trabalhar com essa questão da luz, né? Então, ela tem a influência, né, na edificação, então que a gente traga para uma influência boa. Então, aqui a gente vê um dos primeiros exemplos, né, que a gente tem ali desse período industrial, onde foi construído o Palácio de Cristal, né, em Londres. Ele tem como intuito ser uma espécie de uma exposição para mostrar como era possível construir dessa forma, com metal e vidro. Então, essa exposição ficou montada ali por um tempo. Depois, como era um pré-moldado, ela foi toda desmontada e foi remontada numa área mais afastada do centro da cidade. Porém, ela sofreu um incêndio e daí ela foi totalmente destruída. Mas a ideia aqui era mostrar, né, a nova tecnologia, onde a arquitetura poderia chegar, né, com a questão da construção em aço e vidro. E aí, a partir disso, né, começam-se as galerias na Europa, né, com esses fechamentos transparentes, utilizando a estrutura metálica, né? Então, essas galerias passavam a ter, né, o seu uso mesmo com climas adversos, né, com chuva, com frio, com neve, que é muito, só antes da gente passar ali para o moderno, é muito ainda uma relação que a gente tem com o shopping center, né, mas que para o nosso tipo de clima não funciona muito bem. Mas vem daí, né, essa concepção das galerias, dos shoppings, né, de ter essas coberturas transparentes. E aí a gente entra aqui no período moderno, onde há uma grande mudança nessa questão da concepção das aberturas. Então, vamos começar aqui pelo Frank Lloyd Wright, né, para a gente analisar qual era a relação dele com essa questão da luz. Então, ele tinha um conceito que eu acho bem interessante, né, que é obter uma sombra tão agradável quanto se tem sob uma árvore. Então, quando você está embaixo de uma árvore, você tem sombra, mas você tem uma relação com a luz. Então, ele queria que as edificações elas nos sombreassem, né? Porém que a gente tivesse essa relação com a área externa. Então, ele, né, vem com os seus volumes em formatos, né, de caixas, né, de paralelepípedos, e ele faz as suas aberturas como se fossem furos, né? Então, ele sempre busca essa harmonia entre a natureza externa e a área interna da edificação. Ele tem em alguns dos seus períodos, né, uma influência da arquitetura japonesa, e ele traz uma luz não tão direta, porque ele trabalha tanto com superfícies transparentes, como também com superfícies mais translúcidas. E isso faz com que a luz seja mais suave, mais difusa, além do sombreamento externo, né? Ele trabalha muito com grandes beirais, varandas, então ele acaba trazendo essa luz mais suave. Então, por exemplo, né, nas casas da pradaria, ele tem muito essa questão de integrar a parte interna com a parte externa através das aberturas com vidros, né, nem sempre totalmente transparentes. Então, na Hobby House, por exemplo, que são essas imagens que vocês estão vendo aqui, ele trabalhou com 174 vitrais artísticos, né? E isso era um dos conceitos-chave do projeto dele. Então, percebam que nesse ambiente aqui, a gente tem aberturas dos dois lados, né? Aberturas de dimensões diferentes, mas percebam que cada uma das aberturas ela é independente da outra, porque depois vocês vão ver, por exemplo, o Le Corbusier, onde ele já vem com a janela em fita, né? Aqui ele não tem esse conceito da janela em fita, por isso aberturas, né, como se fossem buracos numa caixa.
Então, aqui ele traz luz dos dois lados. Nesse outro ambiente, que ele tem luz apenas de um lado, olha só a estratégia que ele usa, né? Ele tem as janelas baixas ali, que trariam luz até uma certa profundidade desse ambiente, e depois ele tem um pé direito mais alto, com novas aberturas, que trazem luz nessa área aqui mais profunda, né? Então fica bem interessante essa entrada de luz. Percebam que são ambientes bem iluminados, né? Pela grande quantidade de vidros que a gente tem. Então, ele sempre faz essa busca, né, pela questão da luz. Então, aqui no Museu Guggenheim, Nova York, ele buscou, né, esse formato mais orgânico, esférico, e ele traz a luz ali pela cobertura. Então, ele, né, queria ter no conceito dele, de que as pessoas, mesmo ao entrarem nessa edificação, elas tivessem esse contato com o céu, e aí essa abertura ilumina todos esses pavimentos, né? Que é esse passeio que a pessoa vai fazendo pelas obras, né? Ilumina todos esses pavimentos aqui. Agora vamos falar um pouquinho do Gropius e do Mies van der Rohe. Os dois têm um conceito parecido, né, em relação à luz. Então, eles têm como base, né, que a luz ela tem uma relação com a higiene do ambiente, e realmente a gente tem essa relação, tá? Então, quando a gente tem lá o raio de sol, ele é composto por diversas ondas de comprimentos de ondas diferentes, né? Então, a gente tem uma parte que é luz, mas a gente também tem a parte do infravermelho, que é o calor, e a gente também tem o ultravioleta. E nesse ultravioleta, a gente tem uma parte dele que é antibactérias, né? Que faz essa limpeza do ar. Então, é muito importante que toda edificação ela tenha algum contato, em algum momento do dia, com a luz e com o calor, né? Com toda essa radiação. Percebam que ambientes que não recebem insolação, eles acabam ficando mofados, né? Com um cheiro estranho. Então, os raios de sol têm essa questão da higiene, né? Então, eles não tinham tanto essa preocupação de que maneira a luz entraria no sentido mais simbólico. Tá? Então, eles abolem a janela como um buraco, né? E eles fazem grandes superfícies envidraçadas. Então, a ideia deles era a transparência, né? Superfícies transparentes, para evidenciar a estrutura, então mostrar que o fechamento ele era separado da estrutura. E com isso a gente tem uma plena claridade, porque essa luz ela entra no edifício sem filtros, né? Então é um edifício com muita claridade. Então a gente vê alguns exemplos aqui, né, do Gropius, na Bauhaus, na Fagos Factory aqui, né, uma fábrica que ele faz um projeto. Aqui a gente vê nessa galeria do Mies, né, essa relação de estrutura e fechamentos transparentes. E né, grandes superfícies transparentes, a gente vê que é diferente ali da ideia do Wright, né? Aqui eu coloquei uma casa de cada um deles, então essa casa famosíssima, né, do Mies, um novo conceito, né, de morar aí que surge nesse período da arquitetura moderna, totalmente diferente do que se tinha antes, né? Um conceito ali de espaço aberto, todo transparente, que até hoje, né, tem muitas pessoas que não condizem, né, nem com a arquitetura moderna, então que não veem isso, né, como uma habitação. Então, ele traz, né, esse conceito da superfície transparente, da estrutura bem marcada. E a gente percebe isso também nessa casa do Gropius, né, com as grandes superfícies transparentes. E essa relação, né, do vazio ali nesses volumes.
Aí a gente tem nosso querido Le Corbusier, né? O Le Corbusier ele tem dois momentos da sua arquitetura: um primeiro momento antes da Segunda Guerra Mundial e um segundo momento após a Segunda Guerra. E no primeiro momento ele tem a sua arquitetura purista, né? E aí ele entra com os seus 5 pilares da arquitetura moderna, e um desses pilares é a janela em fita, né? São as janelas horizontais. Então, ele também tem essa questão de que a janela não é mais, né, vários buraquinhos na fachada, mas sim ela é algo, né, que tem ali uma continuidade. E isso também vai ter essa relação com a questão da estrutura, né? Que o meu ele não tem influência da estrutura na fachada dele, porque ele tem o conceito da fachada livre. Então, isso permite que ele faça esse tipo de abertura. Porém, também né, a gente tem aí uma grande entrada de luz, sem filtros, né? Que acaba trazendo uma luz muito direta para esses espaços. Daí, no segundo período, né, no segundo momento do Le Corbusier, ele tem um estilo brutalista, né? Onde ele vem trabalhando com os contrastes, ele já tem uma variação nos tipos de aberturas, e isso pode ser visto aí na capela, né? Vocês, a gente já falou dela na aula passada, onde ele trabalha com paredes super espessas, até né, lembrando um pouco as edificações mais antigas que a gente viu ali, né, só que são paredes em concreto, em onde ele brinca com essas aberturas de diferentes tamanhos, né, para trazer esse contraste, essas entradas de luz, e passar realmente esse efeito ali para o usuário. Até um detalhe a se observar é aqui, entre parede e teto, que a gente tem esse rasguinho para que tenha essa entrada de luz, para trazer um pouco de leveza, né, para essa estrutura tão bruta. Então ele quis brincar aqui com a luz, né, que ela entrasse de maneiras diferentes na edificação através dessa diversidade aí de aberturas. Aqui um outro exemplo da arquitetura dele desse período, que é uma unidade habitacional de Marseille, onde a gente já né, não tem também as janelas em fita, né? A gente já vê aberturas diferenciadas ali. E aqui a gente tem uma imagem interna, onde ele né, tem esse pé direito aqui, diferente, então a abertura ela é bem alta, né? Que permite uma boa iluminação do apartamento. Ele trabalha com essa varandinha ali na frente. Então, já num outro período né, da concepção do projeto dele. E a gente tem também né, o Louis Kahn, que ele trabalha assim de maneira né, excelente com a luz natural. E ele vai tanto para a questão higiênica, como a gente viu ali, o Mies, o Gropius, né? Como ele também busca a poética da luz no espaço, né? Então ele tem esses dois lados na arquitetura dele. E o Louis Kahn, ele negava uma tipologia, como né, a gente tem ali o Mies e o Gropius, muito daquela questão do pano de vidro, da transparência, ou ali o Le Corbusier com a fachada em fita, ele negava ter uma tipologia, né? Dependia do edifício que ele estava projetando, de como ele queria que essa luz entrasse, né? E ele trabalhava com uma luz mais filtrada, assim como o Wright, né? Que a gente viu primeiro. Então, os controladores da luz dele, eles eram elementos fundamentais na composição arquitetônica. Então, vocês vão ver isso nas obras dele. Aqui a gente tem o parlamento, né? Que é esse edifício que parece tão bruto, tão fechado, mas que ele tem diferentes entradas de luz, e essas entradas de luz elas são mais filtradas, elas fazem desenhos nas paredes, né? E o Kahn se preocupava muito com os diferentes momentos do ano e do dia em que o sol entraria por essas aberturas,
de maneiras diferentes, né? E faria desenhos diferentes ali dentro. Então, ele usa a da luz como protagonista ali do seu projeto. Né? Tem bastante estudos sobre essa questão da luz, né, na arquitetura dele. Aqui, esse projeto eu acho incrível, né, o que ele cria aqui para a entrada de luz natural. Então, a gente consegue observar aqui nesse corte, ó, que ele tem uma claraboiazinha lá em cima, e aí a luz, ela entra aqui, tem esses anteparos, né, e ela entra e ilumina a cobertura, e aí a gente tem uma luz refletida, né, então a gente percebe que é uma luz bem difusa, uma luz mais uniforme, né, mas não é uma luz direta. Então, a gente pode observar por esse desenho do corte aqui desse museu, que não teria como ele conceber esse projeto sem pensar na luz, sem que a luz fosse parte do partido do projeto dele. Né? Então, o módulo da cobertura, né, o formato da cobertura tem toda a relação com as entradas de luz. Então, aqui tem um resuminho dos arquitetos que a gente viu aí, né, do início do movimento moderno, e de que maneira eles tratam essa questão da luz. Então, vamos começar lá pelo Wright, tá? Fazer um resumão. Então, o Wright tem muito essa questão da relação com a natureza, né? As edificações dele, ele trabalha com os grandes beirais, as janelas são horizontais, né? E ele tem uma luz mais filtrada, mais difusa, porque ele usa o sombreamento e ele usa elementos translúcidos também. Então, por conta disso, a gente acaba tendo áreas mais escuras, né, dentro do edifício e áreas mais claras. Então, a gente tem algumas áreas de claridade, de penumbra. Muito ligado a essa questão da natureza, né? Aquela questão da sombra da árvore que a gente falou ali. O Gropius e o Mies, eles têm já uma questão mais técnica, né, da questão da higiene, da preocupação social. Eles têm uma preocupação muito grande com a transparência. Então, as aberturas deles são grandes panos de vidro, onde a gente tem uma luz muito direta e acaba gerando uma claridade muito grande nesses ambientes, né? Como simbologia, o iluminismo. O Le Corbusier, no seu primeiro momento, ele tem uma concepção bem purista das edificações. Então, ele vem, né, com as características de fachada livre, da janela em fita, né, ou janela corrida. Então, são janelas horizontais, com panos de vidro, também com uma luz bem direta, com plena claridade, né? Então, aqui eles têm a mesma ideia, né? O Mies, o Gropius e o Le Corbusier. Aí, no segundo momento do Le Corbusier, né, a concepção dele é mais brutalista, ele já trabalha com um jogo de contraste com a luz, né, jogos de aberturas. Então, a luz dele é bem contrastante, né, hora tem luz, hora tem escuridão. Então, ele faz jogo de luz e sombra, trabalhando bastante com reflexão. E, por último, o Kahn, né, ele trabalha ali com cheios e vazios, espaço, luz, com filtros nas suas aberturas. Ele não tem uma tipologia de abertura, a luz dele é uma luz filtrada que faz jogos de luz e sombra, né? E ele tem a questão da luz, da inspiração, do silêncio como a sua simbologia. Tá? Então, é só um resuminho aí dos arquitetos que nós vimos, onde a gente tem uma mudança de paradigma, né? No tipo de construção, no tipo de abertura, na maneira de se pensar a arquitetura, na maneira de se fazer, de se conceber as aberturas também. Então, tudo isso que a gente viu aí aconteceu fora do nosso país, né? Fora do Brasil. E no Brasil a gente tem toda uma questão de conforto térmico, né? Por conta do calor, em que muitos desses conceitos que a gente viu ali atrás não são muito bem aplicados aqui. Então, eu separei aqui alguns componentes arquitetônicos que os arquitetos brasileiros utilizavam para que a gente tivesse, né, luz natural, mas que a gente tivesse um controle dessa luz.
Então, o primeiro elemento muito utilizado eram as varandas. Então, a gente vê nesse exemplo do Parque Hotel São Clemente, do Lúcio Costa, onde ele, né, na fachada ali com a melhor orientação, com a melhor vista, ele trabalha com essa varanda, né, um terraço aberto. Então, muitas vezes a gente pode tomar como partido o visual, né? Então, a vista que a gente vai ter da edificação. E aí a gente acaba tendo que proteger essas aberturas. Então, a varanda ela é uma opção interessante aí para fazer essa proteção, esse sombreamento. Aqui o Niemeyer usa da mesma estratégia, né? No Grande Hotel de Ouro Preto, aqui, e aqui no Hotel Tijuco. Né? Então, aberturas sempre mais escondidas, mais sombreadas, para o conforto térmico para o nosso tipo de clima. Os brises são elementos muito importantes para a questão do conforto térmico e visual. Então, a quantidade de luz que a gente tem num país mais tropical, que está ali entre o trópico e a linha do Equador, é muito maior do que quem está para baixo ou para cima dos trópicos. Então, a gente tem uma grande quantidade de luz, além da questão do calor. Então, os brises são muito interessantes para a gente fazer o sombreamento e a gente conseguir filtrar essa quantidade de luz em excesso que a gente tem. Então, a Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro, dos irmãos Roberto, foi uma das primeiras edificações em que a gente tem essa concepção do brise. Na concepção do projeto, esses brises deveriam ser metálicos, né? Mas depois, na construção, foi optado por brises de concreto pré-moldado. Então, aqui aparece, né, a primeira ideia desse brise, desse sombreador. No Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro, né, onde trabalha Lúcio Costa, Niemeyer, Jorge Machado Moreira, Reide, Carlos Leão, Hernani Vasconcelos, né, eles trabalham todos numa ideia ali do Le Corbusier. Eles também trabalham com os brises mistos, né, nessa fachada aqui, que é uma fachada norte, e na fachada posterior, que é a fachada sul, é uma fachada envidraçada. Os cobogós, eles também são elementos muito interessantes da nossa arquitetura. Então, eles têm bastante relação, né, com os muxarabis, que eram feitos de madeira, de palha, nas janelas. E eles são também pequenos brises mistos, né? A gente falou disso lá em conforto térmico. Então, eles sombreiam as edificações e eles são muito utilizados no Nordeste. A gente tem esse sombreamento, né? Aqui tem uma espécie de uma varanda nessa casa, né? Uma casa da Lígia Fernandes, em Maceió. Então, ela trabalha com esses cobogós aqui, né? Nesse desenho bem parecido com o Muxarabi. E aí a gente tem esse espaço entre a edificação em si, os ambientes, né? E essa área aqui que está exposta ao sol. A gente percebe aqui também, né, que a parte de baixo é mais afastada, porque é o que condiz com o nosso tipo de clima. E me lembra, essa estrutura aqui me lembra muito essa próxima edificação que a gente vai ver, que é o Parque Guinle, né, do Lúcio Costa, né, essa questão aqui, ó, do Cobogó, com essa pequena abertura, né, faz essa varandinha nos apartamentos do Parque Guinle. Algum de vocês assistiu aquela série Coisa Mais Linda? Alguém reparou que o Parque Guinle aparece na série? Ninguém assistiu ou ninguém reparou? Vocês estão dormindo? Alguém viu? Professor, não vi, não. Não viu, não? Bom, se alguém assistiu, ou vai assistir, ou está assistindo, reparem. Tem uma personagem, a Teresa, ela mora no Parque Guinle. E aí, toda vez que vai aparecer a casa dela, filma o Parque Guinle, assim, de fora, né? Então, coisas que só arquitetos vão reparar, né, gente? E aí mostra o apartamento por dentro, bem legal.
Então, se vocês forem assistir ou se já assistiram, observem essa questão aí. O pergolado também é uma forma de sombreamento bastante utilizada para o nosso tipo de clima, e ele acaba tendo muita relação com os jardins, né, com o paisagismo. Então a gente percebe nessa residência aqui, que é uma residência que foi feita pelo Rino Leve, Roberto Cerqueira, que a gente tem aqui uma superfície transparente que faz uma integração entre a área interna e a área externa. E para que a gente não tenha uma grande quantidade de luz aqui, seja possível essa integração, a gente tem uma pérgola aqui que filtra, né, uma boa parte do sol que vai chegar até essa área externa aqui. O outro exemplo é uma edificação do Niemeyer, né, o Centro Técnico de Aeronáutica, em São José dos Campos, onde ele trabalha com essa, né, essa cobertura que vem aqui mais para frente, mas que tem essas aberturas para a entrada do sol, né, um sol mais filtrado ali por esse pergolado. Então, a gente percebe que muitos arquitetos, eles buscam, né, essa relação com o clima em que a edificação está inserida, buscando fazer essa estratégia de sombreamento e filtrando a luz, porque para o nosso país, né, é isso que a gente precisa. Só que nos anos 50, né, na década de 50, difunde-se pelo mundo o conceito de pele de vidro, né? Então a gente tem lá o estilo internacional, né, pelo movimento moderno. E essa pele de vidro, para alguns tipos de climas, para alguns países, é uma linguagem, é um partido arquitetônico que faz sentido, como no caso, né, de Nova York, onde fica a sede das Nações Unidas, né, do Le Corbusier. Então, é um clima, né, temperado, frio, onde há a necessidade de captar mais luz e de captar calor, que não é o nosso caso, né? Não sei se vocês já assistiram aquele documentário do Niemeyer, que ele vai contando, né, sobre a concepção de alguns projetos, e aí ele conta, né, da concepção desse projeto aqui, que ele estava lá junto com o Le Corbusier, e daí ele fez, né, na verdade foi ele que praticamente fez o partido desse projeto, mas aí ele, né, muito humilde, amigão, né, do Le Corbusier, deixou as honras para ele. Mas o Neymar conta mais certinho lá no filme. Então, quem não assistiu, aproveite aí para assistir, que é bem legal. E aí, esse conceito aqui da pele de vidro, do estilo internacional, ele acaba chegando até nós, né? Então, né, vocês sabem aí que a gente tem, por todo o nosso país, edifícios dessa forma. Então, surge, por exemplo, né, aqui o Teleporto, que é um edifício importantíssimo no Rio de Janeiro, nesse período, e ele é todo em pele de vidro, né? Então, gente, impossível, né? Isso aqui funcionar sem um grande gasto de energia no nosso país. É só com ar-condicionado e luz artificial, né? Janelas fechadas, a nossa quantidade de luz é muito grande. Então, isso gera excesso de luz, isso gera desconforto térmico, né? Não está em nada relacionado com o nosso tipo de clima. Então, hoje, né, a gente tem muito essa questão da sustentabilidade, da eficiência energética, e a gente tem que buscar isso desde lá do partido do nosso projeto. Pensar nisso desde o partido, né? Então, a gente precisa mudar nosso pensamento em relação a esses conceitos, né? Reciclar, reaproveitar, né? Gastar menos. Então, o que seria a energia mais barata e mais eficiente? É a energia que a gente não usa, né? O que a gente substitui por fontes alternativas. A gente pode ter ali várias horas de luz natural nas nossas edificações. Então, por que ter que utilizar a lâmpada, né, artificial? A gente consegue dar conforto para o nosso usuário, mesmo em um edifício todo envidraçado aqui na nossa região, mas com muito gasto de energia para ar-condicionado, para luz artificial, porque tem que fechar a cortina, porque é muita luz que entra pelo vidro, né? E mesmo os vidros mais caros, espectralmente seletivos, né?
para nós não dá, a gente precisa sombrear esses vidros. Então, aquela lâmpada que a gente não acende porque o nosso ambiente está bem iluminado durante o dia com a luz natural, essa sim é uma economia de energia, né? É eficiência energética. E aqui, só para a gente fazer já um link, né, com as nossas próximas aulas, é importante que a gente observe o que na concepção do nosso projeto, né? Quais são as variáveis de conforto lumínico? Primeiro, variáveis de contexto, que são aquelas, né, que a gente vai observar para inserir no nosso projeto arquitetônico, mas que a gente não pode alterar. Então, o primeiro é o clima, né? Não dá para a gente mudar o clima. Segundo é o lugar, o terreno, né? Onde a gente está inserindo ali, e o entorno, né? Não tem como a gente mudar esses aspectos externos da nossa edificação. E aí vem as variáveis de projeto, né? Que são as decisões que nós vamos tomar em relação ao conforto lumínico. Então, tudo que está relacionado ao edifício ou ao entorno imediato dele, que está dentro do meu terreno, são decisões que eu vou tomar. Então, aqui a gente tem condições de mudança. Então, vejam nessa imagem aqui, né, o tanto de variáveis que a gente tem em relação à iluminação natural e também artificial, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Externamente, nós temos a questão da natureza, né? Então, eu tenho o Sol como minha fonte primária, o Sol vai liberar radiação direta. Além disso, a gente tem luz difusa que vem do céu, do componente celeste, que é a minha fonte secundária. A minha fonte secundária, que é a abóboda celeste aqui, ela vai ser parte obstruída pelo meu entorno, né? Então, aqui, ó, esse prédio que está do lado da edificação que eu estou estudando, ele está obstruindo uma parte da abóboda celeste, então isso faz sombra na minha edificação. Mas ele também é um elemento que reflete a luz do sol, ó. Então tá vindo raio de sol, tá batendo nele, tá batendo no chão e tá indo lá para dentro da edificação. Então nós temos luz direta, luz difusa e luz refletida. A gente também tem a questão das nuvens, né? Um local mais nublado tem uma quantidade menor de luz do que em outros. Tem a questão da latitude, né? Em cada latitude eu tenho uma quantidade de luz diferente. Acidentes geográficos, né? Então, uma topografia, se eu tenho uma montanha, né? Algo assim. Então, são coisas que não tem como eu mudar, que eu tenho que analisar e tirar o melhor proveito dessas situações. E aí, eu vou pensar no meu projeto, né? Então, lá no meu projeto, eu vou ter também iluminação artificial, onde eu vou ter que determinar várias características para essa iluminação. Eu vou ter as minhas aberturas, né? As minhas janelas, e essas janelas elas podem ter elementos de proteção interna, elementos de proteção externa, né? Como os brises, a vegetação, as varandas, os beirais, ou eu posso ter cortinas. Tem a cor da minha edificação, tanto interna quanto externa, que vai influenciar na luz. Qual atividade vai acontecer aqui dentro do edifício? Qual o partido do meu projeto? Quais as dimensões desse ambiente? Né? Quem que é o meu usuário? Como eu vou implantar o meu edifício e orientar ele? Quais são as características das aberturas? Que tamanho ela tem? Onde ela está localizada? Qual o tipo de vidro, tipo de caixilho, né? As propriedades desse vidro. Então, são inúmeras variáveis que a gente tem aí. Algumas que a gente pode mudar e outras que nós não podemos mudar. E além de tudo isso, né, quando a gente fala aqui do usuário e da atividade que ele vai exercer nessa edificação, isso também vai influenciar na iluminação. Então, a função do edifício influencia na maneira como eu trabalho essa iluminação. Se o meu edifício ele tem uma função laborativa e produtiva no ambiente de trabalho, eu tenho lá a luz da razão, né? E quando o meu edifício ele é um local não laborativo, não produtivo, um ambiente de lazer, de estar, religioso, né? Eu tenho a luz da emoção. Então, o que muda, né? Quando é um ambiente laborativo, eu tenho os níveis mínimos de iluminação que são fixados por norma.
no ambiente não laborativo, eu também tenho esses níveis mínimos fixados por norma, mas eles são tão baixos que isso não muda muito na concepção do meu projeto. No ambiente laborativo, eu preciso ter uniformidade na iluminação, o que não é necessário no ambiente não laborativo. Nos dois casos, é interessante que eu tenha uma boa reprodução de cor, né? Para que a gente enxergue as cores da maneira como elas deveriam ser. Eu não devo ter ofuscamentos em um ambiente laborativo, enquanto num ambiente não laborativo posso ter contrastes excessivos, em alguns casos pode ser partido do meu projeto ter ali alguns ofuscamentos, né? Uma relação de claro escuro, luz e sombra. No ambiente laborativo, tem uma luz mais branca, né, mais fria, que é para produtividade, enquanto em um local não laborativo eu posso trabalhar com uma lâmpada mais quente, né, que traga uma sensação mais de relaxamento. A economia de energia é um parâmetro importante, né, nos dois casos, mas nos ambientes laborativos ela é um parâmetro importantíssimo, né? A flexibilidade, a mutabilidade da luz também é muito importante nos dois casos, né? Para a gente ter sistemas de controle de luz, poder acender parte das luzes e outra parte não. No ambiente não laborativo, às vezes é até mais importante, porque a gente pode trazer diferentes efeitos de luz, dependendo da ocasião. E, por último, a integração, né, do projeto da iluminação com a arquitetura, né, nos dois casos é importantíssimo. Então, a gente percebe como a função vai influenciar no tipo de iluminação que eu vou fazer no meu edifício, né? Então, aqui só para vocês já começarem a pensar um pouquinho nessas questões de projeto em relação à iluminação. Beleza? Então, finalizamos por hoje. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? A Jolene disse que não assistiu, mas ela sabe que tem que aparece lá o Parque Guimê. A Luana assistiu. É legal, né? A gente conseguir ir identificando assim os prédios. Então, quem for assistir ainda, depois dá uma reparadinha. Será que chegou mais alguém depois que eu fiz chamada? Deixa eu ver. Giovana. Jéssica, não. Maurício, não. Nicole, não. Valcir e o Wilson. Marcadinhos. Bom, gente. Então, é isso por hoje.